Eu tenho usado esse espaço para divulgar a gestalterapia como uma terapia de excelência e, ao mesmo tempo, divulgar um curso que eu tenho numa plataforma online para formação de psicoterapeutas. A gestalterapia tem um nome estranho, né? Gestalt. O que quer dizer isso? Foi muita. Inicialmente, eram 7 pessoas que começaram a pensar a gestalterapia. O fundador, né, o pai da gestalterapia, é conhecido como Fritz Perls. E ele que teve a ideia de colocar o nome Gestalt, porque existia na Alemanha um estudo acadêmico a respeito de como se dava a percepção visual, a percepção auditiva, a percepção da resolução de problemas. E esse nome era um nome que tinha peso para entrar no mundo acadêmico. E como ele não era do mundo acadêmico, ele achava que essa seria uma maneira de entrar mais a rigor, com traje mais a rigor na academia, diferente de entrar com um nome mais simples, né? Como, por exemplo, o que muitos do grupo sugeriram que seria uma terapia da integração, uma terapia da concentração, uma análise existencial. Muitos nomes foram pensados, mas e mesmo existindo muitas correntes dentro da gestalterapia, tem vários elementos que são comuns a todos eles. E um deles é que nós, enquanto gestalterapeutas, nós promovemos integração. E o que a gente integra? A gente integra aqueles aspectos que de alguma forma foram excluídos do nosso mundo interno, né? Por exemplo, vamos falar numa linguagem bem simples. Se eu tenho um complexo de inferioridade por eu ser pobre, ou por eu ter sido órfã, ou por alguma razão, o que eu vou procurar muitas vezes fazer? Para não entrar em contato com isso que me doeu muito, ou que foi algo que me fez sentir inferior, eu procuro excluir, né? E de uma forma bem simplista, eu vou, né, dizer um exemplo. Às vezes eu não me relaciono com pessoas de um nível inferior, porque isso vai mexer com o meu complexo de inferioridade. Ou eu vou ficar longe de pessoas que têm problemas, e daí eu vou ficar só com pessoas que estão muito bem, alegrinhas, felizes, porque eu não quero ter contato com a minha tristeza. Então o que eu fiz? Eu excluí da minha consciência aquilo que não foi bem digerido, né? Então, dentro de um trabalho psicoterapêutico, o que a gente vai buscar? A gente vai buscar incluir, a gente vai buscar integrar essas partes que a gente diz que estavam alienadas de nós, né? Nós temos muitas partes que nos compõem, muitas delas nós conhecemos, muitas delas nós não temos consciência. E quando nós não temos consciência dessas partes, ainda assim elas nos motivam a ter posicionamentos, escolhas na vida que muitas vezes a gente não se reconhece nessas escolhas, nesses posicionamentos. Então, quando a gente fala no processo terapêutico, entre muitas outras coisas que a gente como gestalterapeuta pode fazer, a gente vai estar muito atenta àquilo que precisa ser incluído. E eu queria comentar com vocês a respeito de uma palestra que eu ouvi de uma gestalterapeuta italiana, Margherita, e ela fala, por exemplo, né, de como a gente precisa incluir na nossa existência hoje, a gente precisa incluir o pertencimento, a capacidade de entender que nós precisamos ter contato com os nossos. Ela comenta que se em algum momento foi importante, né, lá no século
no começo do século XX, quando Freud começa a falar da sexualidade, existia toda uma repressão, né, vinda da Idade Média a respeito da sexualidade, né? Passa um tempo, 1970, 60, a busca começa a ser pela autonomia, pela realização pessoal, por essa coisa de não abrir mão daquilo que você deseja em função do todo, porque o discurso na época era eu não me realizei, eu abri mão de mim, principalmente em relação às mulheres, né? Era todo esse movimento da liberação feminina fez com que a mulher ganhasse muitos espaços, ela conquistou muitos espaços. Isso, né, que foi ótimo, maravilhoso. Por outro lado, hoje a gente começa a sentir que o que falta? É muito comum, nunca se falou tanto em transtorno borderline, nunca se falou tanto em transtorno narcisista, nunca se viu tanta gente se cortando, nunca se viu tanta gente matando sem saber por que está matando, né? Parece que as pessoas se dessensibilizaram, as pessoas elas não sentem, elas não sabem mais o que querem, elas não sabem por que elas querem lutar. É como se o senso de pertencer tivesse sido alienado. Nós não encontramos mais aqueles guerreiros, como o Spangenberg fala no livro dele, né, que o terapeuta precisa ativar em si o arquétipo do guerreiro, aquele que luta pelas mulheres, aquele que luta pelos velhos, pelas crianças. O que a gente tem visto? Tem visto uma geração de homens, né, que aos 40, aos 50, eles estão ainda com o ideal com o ideal daquele que está fazendo o que ele bem quer e não está nem aí com a família, nem aí com o grupo, nem aí. Onde estão os nossos heróis? Aonde estão as pessoas que dão a vida pelo grupo? Então eu não sei como fazer esse movimento, né, em termos de grupo. A gente nem sabe mais, depois da queda do Muro de Berlim, a gente nem sabe mais por que bandeira a gente precisa lutar, e temos sido fortemente chamados para uma polarização de direita e esquerda, onde a gente não sabe nem bem o que é direita e nem sabe o que é esquerda. A esquerda acabou sendo um grande guarda-chuva onde estão todos, né, aqueles que são contra alguma coisa, né? E a direita, o que é isso? Então, como psicoterapeuta, eu acho que é importante para a gente, acho que é fundamental para a gente começar, sabe assim, a confirmar os movimentos que vêm em relação a isso que é o bem comum. Nos sensibilizarmos para, principalmente mães, né? Principalmente os cuidadores, mães, mulheres que estão chegando e ficam naquela luta. Puxa, mas eu tenho a minha carreira, eu tenho minha profissão e ao mesmo tempo tenho um filho, né? É super importante a gente, como terapeuta, ter esse olhar de que cuidar uma criança é fundamental para a gente ter todo o resto depois. Eu tenho visto muitas mulheres realizadas profissionalmente, mas infelizes, porque elas não conseguiram fazer aquilo que é fundamental para uma mulher, que é cuidar dos seus filhos, fazer com que a casa tenha o jeito de um lar, fazer com que a casa tenha um cheiro. Eu costumo brincar com as pessoas que a casa tenha cheiro de bolo. É fundamental a gente olhar para isso que a gente tem perdido, que é a necessidade que nós temos de ter vínculos, a necessidade de pertencimento. Nós precisamos pertencer, é da nossa natureza humana, né? É da nossa natureza humana. Nós não podemos viver sem pertencer. Então, se tem algo que nós, como psicoterapeutas, precisamos pensar em trazer, integrar essa capacidade que é principalmente própria da mulher,
A mulher tem essa capacidade de lidar com o afetivo e não entendendo isso como sendo menos, mas entendendo isso como sendo o melhor, como sendo bom, como sendo, ou melhor, nem adjetivar, como sendo essencial para nós sermos seres humanos.